Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Saulo persegue a igreja. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. A igreja prega para todos. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo grande alegria sobreveio àquela cidade. Um mago em busca de poder. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o Grande Poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele, e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando, perplexo, os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Pedro repreende o falso crente. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo, observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção nesse ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrependa-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoado a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhes respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Filipe é enviado em missão. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em uma carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendeste o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor
de repente arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Tremendo, né, essa parte final aqui do arrebatamento. Mas eu queria focar aqui no começo, bem no começo, quando fala que a igreja de Jerusalém, ela estava ali, né, unânime. E com a perseguição de Saulo, a igreja, ela se dispersou, ela se espalhou. E é interessante essa parte porque fala, enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Ou seja, esse ato ruim de Saulo, ele gerou uma dispersação dos cristãos, botou eles para pregar em outros lugares, para não ficar só ali naquele montinho, só entre si, só naquele ambiente. A perseguição através de Saulo, ela dispersou a igreja, o que foi muito bom, porque outras pessoas foram alcançadas, porque como nós lemos aqui, eles não deixavam de pregar. Aonde eles iam, eles falavam de Cristo, e o nome de Cristo era mais conhecido. Através dessa perseguição, o nome do Senhor se expandia, ele se multiplicava e alcançava outras vidas. Isso é tremendo, porque trazendo isso para nós, muitas vezes a gente acha que coisas ruins que acontecem em nossas vidas, nós só focamos na coisa ruim. Mas talvez aquilo de ruim que está acontecendo é para que você se mova do lugar. Talvez você está ali tão parado assim na zona de conforto, e aí vem uma grande tribulação, uma coisa que move, que te tira do lugar e te coloca em outro lugar, é para o seu bem, para que naquele outro lugar você possa frutificar, alcançar outras pessoas, ou até amadurecer, ou adquirir outras bênçãos, mas tudo porque aconteceu alguma coisa ruim e você foi disperso. E muitas vezes nós não enxergamos isso, nós enxergamos só o lado ruim, não enxergamos o lado bom disso. Por exemplo, eu passei várias coisas ruins na minha vida, na infância, adolescência, mas todas essas coisas ruins, elas me levaram a Cristo. Foi o motivo do qual me empurraram para Cristo. Então eu fico pensando, já pensou se a minha vida fosse perfeita? Já pensou se tudo fosse muito bom? Talvez eu não teria sido alcançada por Cristo. Então hoje eu vejo como foi bom. Glória a Deus por isso, porque foi por causa desse sofrimento que eu fui alcançada por Cristo. Eu fui atraída até a Cristo. Entendem isso? Então nós precisamos olhar o lado bom do que é ruim. E não só o lado ruim da situação. Precisamos amadurecer e ver que aquilo de ruim também gera em nós algo de bom. Tanto em caráter, como pessoa, como também em frutos, em físico. Nós alcançamos bênçãos, nós alcançamos frutos por causa daquele empurrão que nós precisaríamos ter tido para que pudéssemos alcançar coisas maiores e novas, novidades de vida. Então nunca despreze coisas ruins, tribulações, nunca despreze e nunca só olhe com olhos ruins, mas olhe com amadurecimento, entendendo que como foi bom isso ter acontecido para que eu pudesse ser quem eu sou, para que eu pudesse alcançar o que eu alcancei. E é isso, vamos orar. Deus querido e santo, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma palavra que o Senhor nos trouxe ao coração. Nós te agradecemos por tudo mesmo que nós passamos nessa vida, por tudo que nós ainda passamos, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a olhar com olhos bons para tudo que acontece, não olhando só com olhos sofridos, de murmuração, mas que nós vamos enxergar a beleza naquilo que é ruim. E que o Senhor venha nos levar ao entendimento que tudo tem um propósito, que nada é em vão. Estevão passou por muitas coisas horríveis. Com certeza não foi bom ter sido morto ali, naquele momento, julgado de forma errada, de forma injusta. Mas tudo isso foi por causa de um propósito bem maior. E nas nossas vidas também passamos por muitas situações que não é fácil, que dói, mas tudo é para um propósito maior, que nós vamos entender, abraçar tudo que acontece nas nossas vidas, glorificando ao Senhor, sabendo que tudo acontece por um propósito. E o Senhor tem o controle de tudo. Que o Senhor nos ajude a continuar, a permanecer na leitura, permanecer na vontade do Senhor, no caminho do Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe cada vida que ouve esse devocional, que o Senhor entre em cada lar, que o Senhor abençoe as nossas famílias, as nossas casas, para a glória do Senhor. Amém.